Há dois elementos em participação e teoria democrática que sinalizam desdobramentos posteriores da reflexão de Pateman. O primeiro deles é que, embora não esteja preocupada com questões de gênero, não dê atenção ao ambiente familiar, ela já põe em xeque a fronteira entre o público, o Estado, em que processos democráticos de decisão são aceitos e mesmo requeridos, e o privado, as empresas nas quais é legítimo que impere o arbítrio do patrão. O segundo é a recusa a aceitar ao pé da letra as maneiras pelas quais a submissão é formalmente admitida como voluntária e, portanto, legítima. Ainda que na democracia liberal a participação no processo eleitoral seja compreendida como aceitação da autoridade que dele resulta, na ausência de condições para uma ação efetiva e esclarecida, esses resultados são injustos e carentes de legitimidade. É esse segundo ponto que organiza o livro seguinte de Pateman, no qual, embora ainda dando as questões de gênero no estatuto secundário, ela estabelece o arcabouço geral do que será sua contribuição ao pensamento feminista no o problema da obrigação política. De Pateman, de 85, apresenta um escrutínio crítico abrangente da visão liberal do contrato, indicando como pressuposto de que relações contratuais são voluntárias e mutuamente benéficas, para que, por meio do contrato, formas de submissão de algumas pessoas ou outras passem de ilegítimas a legítimas, de injustas a justas, de condenáveis a aceitáveis. O que seria a dominação e exploração torna-se, graças ao contrato, cooperação interindividual. Seu foco, como o título já indica, é a obrigação política, o que faz com que uns poucos mandem os restantes e os restantes devam obedecer. Como ela observa, em outro momento, a noção liberal de indivíduos naturalmente livres e iguais revoluciona a discussão sobre relações de autoridade de todos os tipos, como e por que um indivíduo livre e igual pode, alguma vez, ser legitimamente governado por outra pessoa. Para o contratualismo liberal, a única resposta possível é a obrigação autoassumida. O compromisso de obedecer a outro implica uma restrição à liberdade individual que só é compatível com o postulado inicial de liberdade e igualdade se o indivíduo se coloca voluntariamente na relação. A relação de obrigação é justificada porque o indivíduo a criou para si mesmo, com um completo conhecimento daquilo que ela envolve. É a narrativa que está presente em Thomas Hobbes ou em John Locke. Diante dos muitos problemas do estado de liberdade natural, em que não há autoridade estabelecida, as pessoas entendem que é necessária uma sociedade política e, por isso, decidem estabelecer um pacto que produza um governo e, simultaneamente, a obrigação de que todos obedeçam a ele. Entre os muitos problemas que emergem da formulação contratualista, três se destacam. A primeira é a maneira pela qual os indivíduos participantes do pacto transacionam suas liberdades, assinalando aquilo que na teoria política é chamado de individualismo possessivo. Macpherson. Os direitos individuais são como propriedades externas a cada pessoa e logo negociáveis. Há, assim, uma contradição entre o sistema jurídico fundamentado na noção de direitos inalienáveis e a ordem política que legitima uma autoridade que seria fruto da alienação de direitos, pano de fundo tanto do problema político, da obrigação política, quanto do contrato sexual. O tema foi tratado em artigo posterior de Pateman. O segundo problema central na discussão apresentada em O Contrato Sexual é o das exclusões. Nem todos os indivíduos presentes no estado de natureza participam do pacto. Locke, por exemplo, assume uma exigência de racionalidade que lhe permite afastar crianças, mulheres e trabalhadores. A atribuição de racionalidade deficiente para os dois primeiros grupos estaria ancorada na sua imaturidade e na sua debilidade intelectual inata. No caso dos trabalhadores, o fato de que não conseguiram se tornar patrões provaria o uso insatisfatório da razão. Com o passar do tempo, a ordem liberal sanou boa parte dessas exclusões, incorporando formalmente mulheres e não proprietários à cidadania política, mas essa inclusão não anula o fato de que o cidadão abstrato, pressuposto pelas instituições, sempre foi o homem burguês. O terceiro problema, enfim, está ligado ao caráter conjectural do consentimento. Mesmo que se aceite a ficção do pacto originário, ele não vincularia as gerações subsequentes. Pateman mostra a inadequação dos dois grandes eixos de resposta à questão. Há soluções baseadas no que ela chama de voluntarismo hipotético, que nasce já com Locke ao aceitar os benefícios da vida social, por exemplo, desfrutando do direito de propriedade ou da segurança pública, ou simplesmente usando uma estrada, o indivíduo tacitamente aderiria ao contrato. A inversão nos termos da arquitetura da escolha, que faz da adesão ao contrato comportamento padrão, uma vez que estamos cercados pelos frutos da vida social, exige um esforço de quem deseja não participar dele, desnuda o caráter não voluntário da obrigação política. Outra resposta é o voto. Ao participar do processo eleitoral, cada cidadão estaria afirmando seu comprometimento com a ordem política em geral.
Para além dos problemas banais com essa ideia, não é possível derivar a obrigação política em uma situação de voto obrigatório, nem afirmar a obrigação dos que se abstêm. Ao fato de que se assume que o ato de votar implica o consentimento ao sistema político, sem se preocupar em analisar o que o eleitor realmente deseja expressar. Por exemplo, caso escolha candidatos revolucionários. Em suma, desconsiderar a intenção dos votantes é tratar seu voto como um gesto desprovido de significado. Assim, os teóricos e cientistas políticos apresentam o consentimento dos governados como característica central da democracia liberal, mas não investigam o significado desse consentimento. Certo, caso investigassem, teriam de colocar em xeque uma ordem que é marcada simultaneamente pela transferência de poderes e pela desigualdade. Da análise dos problemas da obrigação política resulta a compreensão de que a crítica que afirma que a maior parte da teoria democrática liberal, uma mera defesa ideológica do status quo, é mais fundamental e devastadora do que em geral se supõe. O que a teoria contratualista e, a partir dela, a teoria democrática liberal apresentam como essência da obrigação política é a promessa de obedecer, feita pelo governado ao governante. No entanto, seguindo Rousseau, a autora entende que a promessa de obedecer é inaceitável porque revoga ou menos limita as capacidades que permitem o próprio ato de prometer. Essa crítica aos mecanismos de submissão voluntária é um dos eixos centrais de O Contrato Sexual, em que Patterman analisa diferentes procedimentos pelos quais as mulheres são convocadas a consentir livremente com a dominação masculina. Então, isso é um pouco desse artigo de Carole Patterman, a crítica feminista do contrato, de Luiz Felipe Miguel, e a democracia liberal como limite à autonomia. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, babies. Até a próxima.